Olá, pecadores, pecadores CCBistas, Congregação Cristã no Brasil. Aqui, ó, vou falar aqui de coisas terríveis: opressão, mordaça, servidão, bajulação, sabe? O reino da bajulação, que os sumos anciãos da graça do Senhor Deus impôs, o reino da opressão, os filisteus, o reino da servidão, sabe? Do terror, do temor, sabe? Porque qual a diferença do líder para o chefe? O líder, ele é admirado, o líder ensina, o líder instrui, o líder gera entre os seus seguidores a competição, a emulação. O que é emulação? O líder, ele incentiva a competição, mas não aquela competição para um destruir o outro. Ele estimula a competição para um ser melhor do que o outro, sabe? Como o rei Ciro fez. Ciro, o primeiro Ciro, imperador persa. Então o que ele fazia? Na caçada, para preparar os cavaleiros, ele fazia uma competição e ele premiava os melhores, sabe? Porque aí ele premiando os melhores, os que tinham virtude, os que tinham capacidade, os que tinham valentia, os que tomavam iniciativa, ele premiava esses. E aí aqueles que não ganhavam aquela competição era incentivado a ser melhor do que o outro, mas não para destruir aquele que ganhou dele, para na guerra vencer os inimigos, sabe? O líder, sabe? Então ele premiava por mérito. Esse é o líder. Ele faz, ele dá o exemplo, sabe? Então esse é o líder. O chefe, o que é o chefe? O chefe ele lidera por temor, por terror, pondo medo nos seguidores dele, nos subordinados dele. Então, o que o chefe faz? Fica botando terror. Olha, se você não casar, você vai sofrer isso. Você vai sofrer isso. Se você não fizer isso, você vai sofrer isso. Fica impondo terror, sabe? E fica elogiando quem puxa o saco dele. Então não é o mérito, não é a capacidade, é o puxa-saquismo, a bajulação e o terror e o temor, sabe? Governa pelo terror, pelo temor. Você lembra que no ministério é que nem a congregação dos hipócritas do ministério faz. Então eles impõem o terror, o temor, sabe? Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando estava na terra, ele fazia as coisas e era admirado, porque ele dava o exemplo, sabe? Ele liderava pelo exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos, ele comia junto com os discípulos, ele fazia o que os discípulos faziam, ele fazia, sabe? Chegou a ficar sem toalha, com a toalha só para debaixo, sabe? O Senhor Jesus Cristo fez isso. Ele saiu do banho e ficou com a toalha só por baixo, sabe? Então ele liderava porque ele tinha autoridade. Por que ele tinha autoridade? Porque ele era admirado, ele dava o exemplo, fazia pelo exemplo. Já esses hipócritas do ministério, o que eles fazem? É só terror e temor, porque é os hipócritas, ele fala uma coisa e faz outra, sabe? Ele mesmo não faz. São cheios de frescura. Se você tiver mais de 20 anos na graça, você vai lembrar daqueles tempos de antigamente, sabe? Aqueles tempos de antigamente. Você estava numa roda assim de irmandade, de irmãos, numa construção, num almoço na cozinha da igreja, na manutenção, reforma de banco, viagem, ou de ônibus ou de van. Enfim, você estava ou em vez em quando você estava numa visita, se tinha muita gente. Então o que é que acontecia? Você não podia falar sobre política. Porque tinha uns malditos ensinamentos lá que crente não se envolve com política. O ministério não se envolve com política. Então você não falava sobre política. Era proibido. Você não podia falar sobre futebol, claro, né? Imagina se você falar sobre futebol. Se você perdia a liberdade se você falasse sobre futebol. Só o seu nome ficava mal, caía na boca do povo. Você não podia falar sobre política ou futebol. Você não podia falar sobre televisão.
Claro. 20 anos, 30 anos atrás, vocês dois falaram sobre televisão. Você não podia falar sobre filme, cinema. Ah, crente não vai para cinema. Ah, crente, imagina crente cinema. Imagina crente televisão. Você não podia falar sobre novela. Você não podia falar sobre série de TV. Imagina as crentes assistir série de TV. Ai, mano, imagina. Imagina se o ministério sabe que você estava falando de série de TV. Se você fosse um porteiro, você perdia o ministério, o cargo. Você não podia falar sobre praia. Nossa, imagina se um crente fosse à praia 20, 30 anos atrás. Você tinha que tirar umas fotos lá. Imagina se o crente soubesse que você foi para a praia 30 anos atrás. Se você fosse músico, você já era chamado lá. Então, você não podia falar sobre isso. Você não podia falar... falei sobre política, sobre futebol, sobre televisão, sobre rádio, jornal. Imagina, crente ler jornal, ouvir rádio 30 anos atrás? Tá, rapaz, você perdia... Né? Se o ministério soubesse, já vinha na sua comum e sapecava você. De cima do púlpito, né? Porque o vagabundo espiritual não tem coragem de falar com você. Muitas das vezes não tinha coragem. Então você não podia falar sobre essas coisas. Sobre rádio, televisão, jornal. Naquele tempo tinha internet, né? Você não podia nem assistir um jornal nacional, um telejornal da TV, da Record, da SBT, banda, enfim. Você não podia falar sobre nada. Aí, o que é que acontecia? O que é que acontecia? Veja só o reino da opressão e do terror. Aí você estava naquela roda de irmandade, se você falasse, por exemplo, se você fosse comentar de um culto que aconteceu em tal lugar, que um cooperador, que um irmão lá quis subir com a palavra, o cooperador não deixou, e se você fosse criticar o cooperador, porque devia estar liberdade, você também não podia falar, porque aí você estava falando mal do ministério. E aí, sabe aquele bajulador, aquele lambe-bota, aquele puxa-saco mesmo, sabe aquele sujeito puxa-saco, que se o ministério piscar o oi para ele, botar a mão no saco, ele vai e puxa o saco mesmo, mas literalmente aqui, não é simbolicamente não, sabe? Tem sujeito aí que se o ministério piscar para ele e botar a mão no saco, ele vai lá coçar o saco. Mas coça mesmo, não é literalmente falando não, ele é tão bajulador mesmo, que ele vai lá e coça o saco do ministério mesmo, de verdade. É só piscar para ele. Então aquele sujeito dizia: ai, irmão, pode falar mal da obra não, pode falar mal do ministério não. Vamos entregar isso na mão de Deus, sabe? Então, aí você não podia comentar sobre um culto, você não podia falar sobre a irmandade, você não podia falar daquele ancião, que aquele ancião que aí começavam as conversas assim: ai, irmão, aquele ancião tem um dom glorioso. Aí o outro falava lá: aquele irmão lá tem um dom mais bonito, aquele lá é usado de Deus. Aí aparecia um: ai, irmão, vamos entregar na mão de Deus, cada um tem o seu dom. Então você não podia falar sobre nada. Aí você não podia falar sobre política, sobre TV, sobre cinema, sobre jornal, telejornal, política. Não podia falar sobre futebol. Aí quando ia falar sobre as coisas que aconteciam no meio da graça, você não podia falar, era censurado. Se tivesse um do ministério cooperador de jovem carregado, aí a coisa era... Ele só falava, sabe? Então é o reino da opressão, o reino da opressão, do terror, sabe? Então aí você já não pode falar sobre as coisas, você já não podia falar sobre as coisas do mundo, aí não podia comentar também sobre as coisas da graça de Deus, sabe? Sobre aquele cooperador, sobre aquele ancião, sobre aquele diácono, sobre... Aí às vezes você dava uma opinião sobre a obra para melhorar, você também não podia, você não podia falar nada. Aliás, você não podia falar de nada. Então ficava todo mundo com a cara de cu assim, com a cara de bundão assim. Imagina o sujeito que eu tava eu lá quieto. Aí eu pensando assim: ué, mas que vamos falar sobre porcaria de quê então aqui? Vou falar o quê? Sabe por quê? Porque sabe o que o ministério quer? O ministério, os malditos demônios do ministério, eles impõem essas coisas para oprimir você. Porque a única coisa que você pode falar é bem assim, bem em sentido figurado, né? Bem entre aspas. A única coisa que você pode fazer é bajular. Porque o ministério, eles querem só bajulação. Sabe? Eles querem transformar a graça transformar
Dizem que, segundo as más línguas, tem 4,5 milhões, 4 milhões e 500 mil batizados. Ah, somos a segunda maior igreja do Brasil. Grande porcaria. Tá? Então eles querem transformar esses 4 milhões e meio em súditos, em servos, em escravos deles, para bajular eles, para fazer com que a boa fama, essa fama entre aspas, converta outros a entrar ali só para dar dinheiro, para fazer mais igreja, sabe? Não tem qualidade. Eles querem bajuladores, eles querem seguidores, eles querem romeiros, sabe, para bajular eles. Sabe, você vê, tem uns bastante famosos aí, sabe? Que nem Cabreúva era, e outros lugares, que eles falavam que ia atender reunião numa cidade em tal lugar, faziam umas caravanas de ônibus para a mocidade fazer as caravanas de ônibus, cooperadores faziam as caravanas dos cultos de jovem para ir. Muitos já saíam, terminava a reunião de mocidade, terminava a reunião de jovens menores, a mocidade já ficava ali e em casa trocava de outro terno, né, para dizer que tem 2 ternos. Aí em casa, aí meio-dia chegava o busão, a Topic já levava para a reunião de mocidade, para ir lá onde aquele ídolo famosão atendia. Então eles gostam disso. E tinha lugar, tem aqueles famosão que é assim, né? Então aí os cooperadores de jovens, sabe? E aí, olha, fulano estava a atender reunião de mocidade em tal lugar. Aí era correria para chegar lá cedo e para pegar lugar, sabe? Porque é famosão. E tem aqueles que não eram famosão, o que é que fazia? Mas esses que não eram famosão, eles tinham um cooperador de jovem deles que era manipulado, que era bajulador dele, né? Que era a cauda. Ele é o cabeça, o cooperador de jovem é a cauda dele, sabe? Porque existe isso aí, né? O ancião o ancião é a cabeça e o cooperador de jovem, o cooperador é a cauda. Então, se você brigar com o ancião, ele usa a cauda, a cauda, que é o cooperador de jovem, o cooperador, para ferir você. E como é que vai ferir você? De cima do púlpito. Tá? Então é o seguinte, esses menos famosão, eles iam atender reunião numa cidade em tal lugar, com medo da igreja dele ficar vazia, porque tinha uns famosão que enchia. Então o que ele falava? Ele manipulava o cooperador e falava para o cooperador arrumar a excursão da comum de cada um, sabe? Então aí o cooperador de jovem, que é amigo dele, fazia excursão porque o ancião tinha medo da igreja ficar vazia, a igreja que ele fosse atender, porque ele não era famoso. A Irmandade considerava ele sem dom, sabe? Não é aqueles barulheiros, né? Porque tem sujeito barulheiro, tem uns cooperadores, não quero citar nomes aqui, mas se você lembrar de Cabreúva lá, de Leme lá, sabe? De Água Rasa lá, você vai se tocar quem é o famosão. Então aqueles anciãos que não eram famosos, com medo da igreja ficar vazia, manipulavam esses cooperadores jovens para fazer caravana também, né? Eu vi isso, eu já fui nesse tipo de coisa, sabe? Então aí a igreja tinha uns poucos lá, não enchia nos corredores, né? Dos famosão, nossa, enchia corredor, enchia pátio da igreja, enchia banheiro, os corredores ficavam lotados, assim, lotados. Você não podia passar direito. Sabe? Até os corredores ficavam lotados à frente da igreja. Então, e naqueles que não eram famosos, enchia, mas ficava só sentado, sabe? Não tinha o corredor, estava vazio. Mesmo com as caravanas do. Sabe? Qual era o comentário na mocidade? É que aquele que não era famosão era chamado de travadão, sabe? Gelado. Tá? O famosão era a glória. Era o céu, que nem eles falavam. Mas aqueles que não era chamado de travado e de geladeira, sabe? Geladeira. Então esses aí com medo para não passar vergonha, porque tudo para o ministério é honra deles. Eles são ladrões, eles são o espírito de Absalão, sabe? Eles são ladrões de glória. Então eles competem entre eles para ver quem tem mais glória. Então quando eles têm que passar vergonha, com medo da igreja ficar vazia,
Porque a preocupação deles é a igreja cheia e popularidade. Eles não estão preocupados com outra coisa. Estão preocupados só com popularidade. Sabe? Eles são ladrões de glória. Sabe? Eles têm espírito de Absalão. Eles furtam a glória de Deus. Então eles querem a popularidade, bajulação. Sabe? Por isso que eles querem igreja cheia. Só pregam o que o povo quer ouvir. Que eles querem igreja cheia. Então eles não querem que você... Porque eles não querem que você comente. Eles não querem que você comente as coisas que tem de errado no meio do povo. Porque para os testemunhados não ver, os testemunhados não ouvir, não saber, aí não batiza. Sabe? Você vai num grupo aí desse aí de Facebook, aqui no Facebook, em qualquer lugar. Qual é a preocupação dessa turma, desses bajuladores, desses baba-ovo? Aqui temos testemunhado. Porque eles só querem parecer coisa bonita, coisa divina, assim, coisa, sabe? Aí o testemunhado é ignorante, não sabe de nada, acha que aquilo ali é perfeito, tudo umas mil maravilhas, aí batiza, sabe? Tanto que muita gente batiza achando que é uma beleza, que é tudo perfeito, que aquilo lá é amor mesmo, que não tem acepção de pessoas, sabe? Achando que aquilo lá não tem um maior do que o outro. Aí batiza, aí quando vê a coisa, quando vê a hipocrisia de verdade, aí se revolta. Aí ou briga lá dentro, chuta o pau da barraca ou cai fora. Aí sai, aí mete o pau mesmo. Por quê? Porque foi decepcionado. Acharam que é uma coisa, é outra. Aí é o reino da hipocrisia, sabe? É o império da hipocrisia, o império da falsidade, o império da mentira, sabe? O império da bajulação. Aí, lá de cima do púlpito, irmão, nós somos uma família. Aqui não tem maior do que ninguém, não. Aqui somos todos iguais. Mentira pura. Mentira pura. Ali é o seguinte, ali o ancião determina as regras deles, eles invalidam os 133 de Salmos, sabe? Eles invalidam e põem as regras dele e você tem que se sujeitar, sabe? E você tem que se sujeitar. Se você não se sujeitar, tá falando mal. É inimigo da obra. Tem espírito contrário. Então você não pode falar sobre política, não pode falar sobre futebol, não pode falar sobre série, cinema, sabe? Não pode falar sobre as coisas do mundo, o que acontece no mundo. Aí também não pode falar sobre o que acontece no meio do povo, no meio da irmandade, no meio da graça. Aí não pode falar. Só pode bajular o ministério. Porque se você fizer uma crítica assim, você já está com o espírito contrário. Não pode falar mal do ministério. Não pode falar mal. Por quê? Não é um bando de pecador, um bando de mentiroso sem vergonha, de falso, mentiroso, são um bando de ímpios. Aí se você vê, aí você batiza, aí vê lá coisa errada, aí se você falar, aí o cacete desce em você. No começo eles te toleram porque você é novo de batizado. Sabe? Aí, irmã é novo de batizado. Aí já vem botar a mão no seu pescoço, já puxa você no canto, a irmã é novo de batizado. Sabe? Aí se você continuar, a irmã é rebelde. Irmão como é que fala? Irmão é rebelde, revoltado. Aí, aquele outro lá, que me falava para mim, eu esqueci aqui, sistemático. A irmã é sistemática, a irmã é... Se você for do Nordeste, que nem eu, a irmã do Nordeste. Aí desce o cacete em você. Aí se você continuar vendo aquela hipocrisia toda, aquela falsidade, você não aguenta. Só se for de Deus para você aguentar. Senão você chuta o pau ou sai. Aí se você sai, você fala para as outras pessoas. Aí por isso que tem muita gente aí que critica a CCB, que critica a graça, o ministério, é porque ficou decepcionado, ficou revoltado, rapaz, com tanta hipocrisia, com tanta mentira, com tanta falsidade. Aí combate. Você vê aqui, você vê aí no YouTube, no Facebook, nos comentários no YouTube, nos comentários no Facebook e em outro lugar, sabe? Por quê? Porque ficou revoltado, viu tanta hipocrisia, tanta mentira, sabe?
né? Mais pecador do que as evangélicas mesmo. Tá? Porque o mundo você sabe que é pecado. Você está vendo que é pecado. Então você não vai criticar o mundo, que muitos do mundo faz por ignorância mesmo. Por ignorância, porque o mundo é assim, você já sabe que é assim. Tá? Mas o mundo não se diz que é santo, sabe? A pessoa que não é crente não se intitula de santo, não se intitula de especial, zeloso de boas obras. Já esse povo louco, que se diz santo, zeloso de boas obras, são os maiores mentirosos que tem, porque só veste a túnica de santo, a capa, mas as obras são podres. Sabe? O ministério é podre de mentiroso, é podre nas obras, fedorento, nojento, hipócrita, só quer bajulação. Eles querem seguidores para queimar incenso para ele. Queimar incenso e queimar outra coisa, né? Se é que me entende. Tá? Então, você não podia falar sobre as coisas do mundo. Cinema, televisão, essas coisas. Política. Aí, na graça de Deus, não pode falar sobre o que acontece no meio do povo de Deus. Ou seja, você está dentro do povo e não pode falar. Você pode falar sobre o quê, então? Ficar mudo e lamber o saco do ancião. Toma vergonha, rapaz. Você não se toca, não. Será que você não percebe? Você não tem um pouquinho assim de consciência e de coragem? Eu vi assim, né? Eu vi todos os lados, né? Porque trabalhei muito em construção. Fiquei semanas e semanas em construção de igreja. Via lá como é que é. Sabe? Reunião de mocidade, reunião de jovens menores. Eu conheço essa hipocrisia por dentro, rapaz. Eu vi ela por dentro, eu vi ela assim em pessoa. A extrema hipocrisia, a extrema falsidade, a extrema mentira, sabe? Eu fiquei semanas e semanas, várias vezes, não foi uma só vez, não. Eu viajei muito, rapaz, trabalhando em construção. Eu vi a hipocrisia, como é que era. O ministério, quando ia aquelas caravanas, chegava o ministério da cidade onde eu morava, ia trabalhar numa construção em outra cidade. Você vê a lambição que era do ministério, o ministério lambido mesmo, mas lambido mesmo, sabe? Aquele passar a língua assim, que nem gato faz, sabe? Sabe que gata, quando pega a filhota dela e começa a lamber de cima a baixo? Então eu via isso. Ministério lambido era recebido nas igrejas, lambido, chamado lá do estacionamento, já bajulado até o banco da frente, lambido. Na cozinha da igreja, naquelas orações de oração para começar a almoçar, sabe? Aí de tarde, na cozinha da igreja ali, no almoço, na mesa, assim, para pegar os almoços, sabe? Aquela lambição, os ministérios, o crachá, para pegar o almoço primeiro, sabe? Depois aquela conversa ali, só o ministério que falava, porque já havia um ministério da cidade onde eu vinha, mas o ministério local, só eles que falavam. Você não tinha direito de falar nada. Você só tinha direito de falar amém e glória, aleluia. Quando você fala glória, aleluia, para dar ênfase ao testemunho fajuto do ministério e aquela conversa mentirosa do ministério, né? Só ele testemunhava, sabe? Testemunhava, na hora da testemunhança, tinha um ministério que estava visitando na construção, que fazia a caravana, e tem um ministério local. Só eles testemunhavam, só eles conversavam. Na hora do almoço, só eles testemunhavam, só eles conversavam. Na oração do café da manhã, só ele que testemunhava, só ele conversava, só ele que falava. Na oração do almoço, a mesma coisa. Na oração para encerrar o dia de trabalho, só ele que orava, só ele que pregava. Ninguém tinha mais liberdade para nada. Espírito não tem liberdade, não interessa. Você não usa ninguém, cala a boca. É o reino da opressão, o reino da falsidade, o reino da mentira. Tá? Ninguém tem liberdade, só o crachá que tem liberdade. Tá? Aí se você tiver um dom, não interessa. Não interessa. Então eles acabou. Eles são o espírito de Salomão, de Absalão, o espírito do furto, do roubo. Eles roubam a glória de Deus. O Espírito Santo não tem vez. Não interessa se você é um sujeito humilde, sábio. Não interessa. Não interessa. Porque se Deus te dá um espírito excelente, que nem o espírito de Daniel, se você não tiver coragem, você tem que ter muita coragem mesmo. Não é coraginha, não. É corajona.
É corajona, porque vai se levantar uma onda terrível contra você. Então tem que ter corajona e você tem que estar armado. Mas armado mesmo, porque senão você não aguenta. Porque não interessa o espírito excelente. Se Deus te dá um espírito excelente como deu a Daniel, você tem que estar... Não é só o espírito que você precisa, não. Você precisa do espírito excelente que Deus deu a Daniel e muita arma e muita munição. Tá? Para lutar contra esses malditos do ministério, esses malditos seguidores e puxadores de saco do ministério, essa raça maldita, essa raça maligna. Tá? Então não é só o espírito excelente que Deus tem que dar para você, não. É a arma, é munição. Sabe? Tem que ter escudo, rapaz. Tem que ter lança, tem que ter força. Força é o cavalo. Você tem que ter um cavalo com força. Você tem que ter lança, você tem que ter munição, você tem que ter flecha. O que é flecha? Aqui é flecha. Você tem flecha? Né? Para você entesar o arco e fazer lá que nem os filhos de Benjamim, que tanto com a mão direita, como entesava o arco com a mão direita, entesava o arco com a mão esquerda e não errava uma. Sabe? Então, se ele tivesse 50 flechas na aljava, era 50 cadáveres, sabe? Porque eles eram treinados para acertar no fio de cabelo. Sabe? Então, com esse povo louco que está aí, com esse povo maldito e maligno, com esse ministério maldito e maligno, esse reino de opressão aí, você tem que ter muita coisa, não é só um espírito excelente, não. Que nem teve Daniel, você tem que ter arma, rapaz. Tem que ter arma, tem que ter força, tem que ter sabedoria, tem que ter um monte de coisa. Sabe? E tem que ter prudência também, saber falar, e tem coisas que você não precisa nem falar, assim, não compensa falar. Porque tem muita gente, tem muitos malditos aí, que nem se compensa responder, que nem eu faço aqui. Eu nem respondo certos malditos, certos malignos, puxadores de saco do ministério, porque nem compensa. Eles são animais, são cachorrinhos do ministério. Eles são instruídos para morder, para caçar. Esse povo bajulador aí. Então você não tem liberdade. Eu não tinha liberdade, muita gente não tinha. Muita gente batiza e sai. Depois combate a congregação. Não é por maldade, não. É porque vê a mentira que ele viu lá, a hipocrisia que ele viu lá. Não é porque ele é mau, não. Muita gente combate a congregação aí, saiu de lá. Mas não é porque ele é mau, não. Porque ele viu, ele não aguentou lá o reino da hipocrisia, da falsidade, da mentira. Dos malditos do ministério e dos malditos seguidores do ministério. Até mais.